Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Este é o nosso discipulado de número 11, onde hoje nós vamos discutir sobre o perdão dos nossos pecados. Na realidade, eu vou mostrar para você, alguns versículos bíblicos que nos dão base para que nós possamos entender que quando nós aceitamos a Jesus, a sua palavra nos dá base para entender que o sangue dele vem sobre nós e nos purifica de todo o nosso pecado, nos livra de toda a nossa injustiça. Então, alguns versículos da palavra de Deus é necessário que você memorize ou que você tenha anotado, para que se alguém vir perguntar para você, mas peraí, todos nós somos pecadores, e realmente é. Todos nós somos pecadores, mas a partir do momento em que você aceita Jesus, os seus pecados, você pediu perdão daqueles pecados que se passaram, você está totalmente perdoado. Porque Jesus ele te coloca num estado de salvação. Eu tive num vídeo passado, num dos discipulados, dizendo lá que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo dizendo também que quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela, naquele estado de salvação, de aceitar Jesus, ela está salva. Né? Quando lá em 1 Coríntios diz assim que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você vai encontrar outras traduções que vai dizer para nós que estamos sendo salvos. Então esse entendimento desse processo de salvação é o processo da sua vida. Mas o estado que você estiver, vamos supor que nesse momento você está olhando para mim, você está vendo este vídeo para mim, comigo, você está crendo em Jesus, você crê na misericórdia de Jesus, você está lutando contra o pecado, que você sabe que o pecado nos afasta de Deus, né? E estarmos em comunhão com Deus nos aproxima. Então, nesse estado que você está agora, você está num estado de salvação. Né? Nós entendemos assim. E eu gostaria que você visse alguns versículos da palavra de Deus, que eu vou ler para você, que vão demonstrar para você que Deus te perdoou dos seus pecados e Ele não quer mais saber desses pecados que ficaram para trás. Você não precisa mais ter esse sentimento de culpa que fica mostrando para você que você é pecador, porque você fez isso, você fez aquilo, aquilo outro. Se você aceitou Jesus, se você pediu perdão das coisas erradas que você fez, busque esquecer isso. Por quê? Porque Deus se esquece. Se Deus se esquece, para que nós vamos lutar para ficarmos sentindo esse peso do pecado sobre a nossa vida? É bem verdade que algumas coisas nós precisamos consertar. E consertar é uma coisa diferente de você entender que você está perdoado ou não. Por exemplo, você pode ser perdoado e não ter consertado alguma coisa que o Espírito Santo coloca no teu coração que você vai ter que consertar. Mas do pecado que você cometeu, você está perdoado. Amém? Eu gostaria de ler com você, se você quiser anotar, pegar a sua Bíblia, deixar anotado na sua Bíblia, né? Você vai ver que o pecado que Deus perdoou de você, Deus não quer mais saber dele. Deus não vai ficar te condenando por causa dele. Deus quer que você viva uma nova vida com Cristo. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos novas criaturas. Ou seja, a partir do perdão de Deus, você passa a ser uma pessoa diferente. É por isso que o cristão é diferente, porque a cada dia que passa, ele vai sendo aperfeiçoado por Deus e pela sua palavra, e ele vai se tornando uma pessoa diferente. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 12. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus está falando aqui, através do servo de Deus que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que ele não vai se lembrar mais daquilo que você fez de errado, porque você pediu perdão para ele, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica. Vamos ler também Hebreus capítulo 10, versículo de número 17. Olha só o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10, versículo de número 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus dizendo também nesse livro que ele não vai se lembrar mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Você, para ele, passou a estar perdoado. Ele não quer mais lembrar disso aí. Deus não vai mais lembrar. Né?
Quando você abre a Bíblia também, no livro de Isaías, capítulo 43, abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo de número 43, nós vamos ler o verso 25. Isaías 43, no verso 25. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então Deus, ele jura por ele, porque não tem ninguém mais para jurar, né? Por amor de mim, porque ele está acima de todo domínio, toda potestade, todo principado. Deus está acima de tudo. Então não tem, porque geralmente quando a gente jura, a gente fala juro por Deus, né? Porque Deus está acima de nós. Mas Deus não tem nenhum Deus acima dele para ele jurar. Então ele fala por mim mesmo, né? E aí a Bíblia diz que ele diz aqui, que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Aí, por amor de mim, dos teus pecados me não lembro. Alguns outros versículos que eu quero ler com você está no Salmo número 103. Abra o Salmo número 103. Olha só. No Salmo número 103, Salmo número 103, um salmo de Davi. E Davi, você sabe que é uma pessoa que ele cometeu alguns pecados e graves. Mas quando ele pediu perdão para Deus, ele teve certeza de que Deus o perdoou dos seus pecados. Por isso é que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, porque ele não deixou que o pecado que ele cometeu destruísse a sua fé, destruísse a sua convicção de que Deus era misericordioso e que Deus poderia usá-lo. Ele continuou vivendo na presença de Deus, e Deus o perdoou, e Deus continuou tendo ele como filho, né? Então, quando você abre a Bíblia no Salmo 103, do verso 11 ao verso 13, olha só o que Davi escreve. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então nós louvamos a Deus, porque Deus nos trata como filhos. Quando você aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador, a Bíblia diz que agora você se torna um filho. A todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. E então, se você é filho, Deus agora se compadece de você como filho. Deus te ama agora como filho. E a Bíblia Sagrada diz que ele perdoou você. E você é visto como uma pessoa que está limpa dos seus pecados. Pastor, e os pecados que eu volto a cometer novamente? Isso é assunto para um outro vídeo, nós vamos falar a respeito disso. É só você ficar ligadinho que você vai ter essas respostas posteriormente a respeito desse assunto. Mas uma coisa que você tem que saber, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e os seus pecados lá foram perdoados. Sabe qual que é o seu estado agora? O seu estado é de justificado. É uma pessoa que Deus ele colocou ali que você já está com as suas dívidas pagas. Você está justificado. Olha só o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 1. Olha só que coisa interessante. Porque às vezes você pensa, eu já fiz muita coisa errada, eu mereço o inferno. Não, não pensa assim. Se você fez coisa errada, mas se você pediu perdão para Deus, a Bíblia Sagrada diz que você está justificado e agora você é merecedor do céu. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, querido? Que Deus abençoe você e que te dê a paz através desses versículos. Anote eles, evangelize outras pessoas, dê para elas a certeza de que se elas aceitarem Jesus, elas não precisarão mais ficarem sendo corroídas por culpas dos seus pecados passados, porque Deus as perdoa e as justifica. Se você gostou do nosso vídeo, coloca aí o seu joinha para nós, o seu like, né? E também se inscreva no nosso canal, compartilhe ele para outras pessoas, para que nós possamos evangelizar através deste canal. Então, nós vamos terminando por aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.